Hoje, a quinta aula aqui do nosso curso gratuito de mixer analógico. Hoje nós vamos falar de auxiliar send, ou envios, né, de auxiliar, que todo mundo utiliza para fazer retorno, mas eu canso de dizer para a turma que serve para outras funções também. Mas vamos conhecer também auxiliar returns. Pouquíssima gente sabe, né, que eu tenho também retornos auxiliares, né? Não estou falando retorno de piso, de caixa de monitoramento, de caixa de retorno, não, né? Estou falando que assim como você pode enviar auxiliar, né, para equipamentos externos e inclusive para caixas, né, de monitoramento, você pode também trazer, né, sinais de fora para alguns propósitos aí dentro da sua mesa, tá bom? E é isso que nós vamos ver. Então, eu vou ficar aqui. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês, né, que pode parecer clássico, né, mas enfim, a gente comentou que todos os canais da mesa, né, todos os canais aqui da mesa, eles chegam, né, eles estão disponíveis para a gente aqui para 4 mandadas auxiliares nessa mesa aqui que a gente está usando, né, como exemplo para fazer esse curso. Falamos, né, das condições de mandadas pré-fader, pós-fader, e falamos que cada uma dessas 4 misturas que eu posso fazer tem 4 masters, né, 4 gerais aqui, onde esses gerais eles estão disponíveis ali, né, nos auxiliar sends, né, auxiliares sends ou envios de auxiliares ali na saída da mesa, né? Mas eu mostrei para vocês também que especificamente essa mandada 3 aqui, ela tem uma cópia, né? Que ela vai para essa maquininha de efeito digital, é a única coisa digital, né? Aliás, né? Minto, além desse efeito aqui que é digital nessa mesa, que é predominantemente analógica, tem a questão da USB, né? Ela tem uma interfacezinha também de 2 canais de entrada e saída, mas enfim, né? São detalhes, são modernizações aí, né? São implementações de uma mesa analógica, né? Mas, voltando ao foco, essa mistura que eu faço no auxiliar 3, eu mostrei para vocês que eu mando para essa maquininha de efeito interna aqui, né? E essa maquininha de efeito entrega, né, esse áudio aqui para a gente, olha, onde eu tenho esses controles, né, chamados retornos de efeito. E eu mostrei para vocês só o retorno do efeito 3, né, que tem a ver com barramento, 3 que passa por essa máquina interna, e que isso vai então no master para você poder somar, né, pegar esse efeito aqui e somar com os demais áudios, né, originais aqui da sua banda, para você ter então aquela ambiência, por exemplo, né? Muito bem, agora na aula de hoje, né, eu vou manter o mesmo esquema, tá bom, gente? A mesma coisa, eu só vou dar uma melhoradinha na nossa tela aqui, tá? Então é o mesmo esquema, só abrir espaço, né? Então você tem todo aqui os barramentos, né? Os 4 barramentos auxiliares, tá? Essas 4 misturas continuam indo para esses 4 gerais, né? E que mandam, né? Disponibilizam esse sinal, tá certo? Para seus 4 envios auxiliares, que a gente sempre fala para a turma. A princípio, o pessoal usa auxiliar, né? Só para mandar para fone de ouvido, né? Por um amplificador do fone de ouvido. Você não deve mandar direto para o seu fone de ouvido, né? E para os amplificadores das caixas de retorno, né? Então são os envios de auxiliar. Mas nós vimos que nessa mesa o auxiliar 3 também serve então, né, para a maquininha de efeito, e depois que passou no efeito eu retorno esse efeito, né? Eu faço aqui, olha, um auxiliar returns interno mesmo na mesa e jogo isso aqui no master, beleza? Então, uma vez que nós vimos isso aqui, hoje nós vamos estudar então um próximo elemento agora, que são os auxiliar returns, né? Então, esses desenhos aqui, onde eu mostro o recorte, né, das saídas da mesa ou de entradas, né? Aqui são envios auxiliares, então são saídas de sinal. Aqui são retornos de sinais auxiliares externos, então aqui são entradas de sinal. Tudo isso eu mostrei nas primeiras aulas, né? Mostrei todas as entradas e saídas dessa mesa para você, né? Muito bem. E hoje nós vamos entender, né, o que é esses retornos auxiliares. O que eu tenho que retornar, né, para dentro da mesa? Por que eu preciso trazer mais coisas para dentro da mesa que não seja pelo modo convencional, né? Que são ali os canais da mesa. Porque na minha cabeça, Olavo, tudo que eu trago de fora da mesa entra pelos canais, né? Por que eu tenho que ter ali retornos, né, entradas auxiliares na mesa? É justamente para você não consumir canal, né? Então, antigamente, né, nos primeiros mixers, o que você fazia? Você pegava
uma mix dessa auxiliar, né? Como é feita aqui, por exemplo, auxiliar 3, né? Pegava essa mistura, só que ao invés de mandar internamente, né, para uma máquina de efeito aqui, você mandava para fora, para uma outra máquina de efeito externa. E essa máquina de efeito externo te produzia, né, um sinal ali com um efeito mono ou estéreo, e você trazia isso de volta para mixer da mesa, né, para mixagem da mesa, usando um canal ou 2 canais, né, se esse retorno fosse estéreo. Então você consumia canais com isso. Então, assim como criaram, né, as saídas auxiliares, as misturas auxiliares, sentiram a necessidade de criar também entradas auxiliares justamente para eu não consumir os canais que tem aquele channel strip completinho, né? Pré-amplificador, controle de ganho, equalizador, né? Não, então olha, vamos fazer uma entrada que é mais simples, né? Ela já entra com sinal de linha, eu não preciso controlar ganho, né? Muitas vezes eu não tenho nem equalização nela, que é o caso aqui, né? É simplesmente para pegar um sinal pronto de fora e jogar na mix aqui dentro, tá? Esse é o propósito, então, dos retornos auxiliares, tá? Então, você olhando atrás da sua mesa, você encontra lá essas conexões. Algumas coisas interessantes, né? Você vai olhar que você tem aqui numerado 1, 2, 3 e 4. Então, são 4 conjuntos de retornos auxiliares, né? E, por exemplo, vamos pegar aqui o conjunto 1, né? Você vê que o conjunto 1, ele tem aqui 2 conexões, 2 tomadas, uma identificada como L, como R. Por quê? Porque eu posso retornar um sinal estéreo para dentro da mesa. Então, se eu plugar um cabo aqui e outro aqui, né? Olha, eu vou dar até uma aplicação muito simples para vocês aqui, né? Até você pegar um player, né? Enfim, um tocador qualquer aí, no intervalo, né, da sua apresentação, você vai deixar tocando uma música, alguma coisa, né? Até um player você pode injetar aqui esse LR, você não consome canal nenhum e você pode trazer esse áudio só para ficar tocando, né, ali no intervalo e tal. Só que essa música já está pronta, masterizada, está tudo direitinho, porque do jeito que ela entrar aqui, ela vai para o master da mesa, né? Não tem equalização nem nada, mas é uma aplicação. Muito bem. Então, o retorno 1 aqui, por exemplo, ele tem LR, né? Então, você pode entrar com sinal estéreo. Mas também, né, vocês já viram muitas outras situações aqui no canal falar nisso, toda vez que você tem entrada, né, um par de entrada formando estéreo, e tem uma indicação de mono junto da entrada L, quer dizer que se você não plugar nada no R e plugar apenas, né, no L, internamente, tá? É uma questão até eletromecânica mesmo, internamente, a mesa entende que entrou um plug, tá? Só na tomada L e não na R, e internamente ela pega só esse único sinal que você está plugando e duplica para LR internamente. Ah, Olavo, então eu, como mágica, eu criei um estéreo? Não, estéreos são, eu tenho falado isso muito, estéreos são sons que parecem iguais, como eu estou conversando com você. A minha voz chega para você, ela sai mono e os seus ouvidos, né, parece que você está ouvindo a mesma coisa nos 2 ouvidos, mas pequenas nuances, né, de diferença de tempo, de diferença de tom. Só de eu mexer um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, o seu ouvido esquerdo vai ouvir a mesma voz de maneira diferente, tá? E isso é um estéreo. Agora, eu pegar um sinal e colocar igual dos 2 lados é um dual mono, e é o que é feito aqui, né? Então, se eu precisar retornar para dentro da mesa um sinal mono, não tem problema, eu plugo só no L aqui, e internamente ele duplica, ele cria um dual mono e manda para o LR da mesa, mas são sinais iguais, não é um estéreo, tá bom? E isso vale para o 2, para o 3, para o 4, tá? Só para você entender um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais ilustrado isso aqui, tá? Eu até me corrigi aqui, porque até nos nossos cursos, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais, para quem não conhece, o curso de sinais, cabos e conectores, entre outros. Toda vez que eu quero falar de sinal mono, eu uso uma cor, né, mais neutra. Eu uso um laranja, ou uso um preto, que nem está aqui. E toda vez que eu quero mostrar um sinal estéreo, né, eu mostro um sinal paralelo ao outro, como está aqui. E eu costumo usar o azul e vermelho, né, que é bastante encontrado, inclusive em cabos e tudo mais, né? Até porque o vermelho, né, de red, por começar com R, né, a gente associa muito com right, né, com o lado direito, né, que começa com R também. Então, geralmente, né, você encontra aí azul ou branco indicando, né,
Isso não é normativo, tá? Mas indicando, né, o L no áudio e o vermelho indicando o R no áudio, tá? Então, eu até na aula passada acabei usando o azul aqui, mas eu já me corrigi para vocês entenderem, né, que tudo que vem dos barramentos aqui são mono, cada uma dessas misturas auxiliares são mono, inclusive essa maquininha de efeito interno recebe áudio mono e ela processa estéreo e manda estéreo para o master. A mesma coisa vai acontecer com essas entradas auxiliares. Então, olha só, se eu clicar aqui, você vai entender que se eu plugar um cabo estéreo aqui, olha, um LR no retorno auxiliar 1, esse sinal LR, ele vem para esse knob aqui, tá bom? Nós vamos focar hoje nessa aula, nessa carreira de knobs da esquerda aqui só, tá bom? Aí você vai falar, Olavo, nossa, tem mais coisa aqui ainda, né? Tem uns botões, outros knobs à direita. Pois é, tem muita coisa para aprender ainda sobre essa mesa. E muitas vezes a sua mesa aí tem até mais recursos que essa se você nunca explorou, né? Então vamos lá. Esse sinal estéreo que eu pluguei aqui, né, nessa entrada, isso é entrada, não é saída, nessa entrada auxiliar da mesa. Esse estéreo eu tenho um controle geral disso nesse primeiro knob aqui. E depois que eu ajustei o volume disso, não é ganho, é volume, isso vai então ser misturado ao master da mesa. Então todos aqueles canais da mesa são jogados para o master, inclusive esse sinal aqui passa nessa proporção aqui, né? Ele passa a ser misturado também no master da mesa, beleza? Informações interessantes para você. Essas entradas aqui, né? Elas podem ser, como eu disse, mono. Eu posso pôr um sinal só e ele adequa isso internamente, ou estéreo. Mas são sinais de linha, não são sinais de microfone. E essa entrada está preparada para isso, né? Para receber sinais de linha. Então, se eu plugar aqui um player ou até mesmo um instrumento ativo, como um teclado, ok. Mas se eu pegar um microfone e plugar aqui, né, o microfone vai sair muito baixo. Porque o microfone, né, o nível de sinal de áudio para o microfone é muito baixinho. Eu preciso de pré-amplificador para ele. Por isso eu uso os canais normais da mesa, porque eu tenho pré lá em cima, tá bom? Então, isso aqui são entradas para sinais de linha. E mais, usando em mono ou usando em estéreo, esse sinal aqui, essas entradas estão preparadas para sinais balanceados ou não. Então eu posso plugar aqui, né, só mono, né? Então eu posso trazer mono balanceado, mono não balanceado, ou posso trazer estéreo, né? LR balanceado, LR não balanceado. Então veja que existe ainda essa versatilidade toda nessas entradas aqui, tá bom? Se você ainda tem dúvida, ainda confunde mono, estéreo, balanceado, não balanceado, né? Sinal mic level, line level, high level, phantom power, tudo isso, né? Fica até o final aqui que nós estamos em vias, né, de subir o valor do nosso curso, ajustar pela primeira vez depois de 2 anos e meio, a gente nunca reajustou, né? Nós estamos em vias de reajustar esse valor, mas hoje ainda com preço antigo, tá? E ainda com cupom de oferta para você no final da live, você vai conseguir sair daqui com o seu curso. Então fica até o finalzinho aí, tá bom? E vamos lá, Olavo, e essa entrada 2, né? É a mesma coisa. Então se eu injetar um áudio externo, né, retornando, vindo de fora para dentro da mesa, né? Aqui nessa entrada auxiliar 2, eu tenho um geralzão nesse segundo knob e depois que passa pelo volume desse segundo knob, isso vai para a mix principal da mesa. E assim segue, né, com as demais entradas. Então tudo que eu aplicar nesses auxiliar returns, eu tenho, né, respectivamente o controle de volume, não de ganho, de volume disso aqui, né, nesses 4 knobs e proporcionalmente a esses 4 volumes, isso é injetado no master da mesa, beleza? Muito bem. De repente você vai me perguntar, Olavo, eu reparei uma coisa, você conversou tudo isso comigo, e por que você manteve borrado, né, esse conjunto estéreo aqui, essa entrada 3? Por que você deixou isso borrado? Ah, é porque se você acompanhou a aula 4, né, a aula anterior comigo, e você entendeu, né, que assim como esses 4 barramentos auxiliares aqui, todos os 4 servem como saída auxiliar para qualquer propósito, porém, internamente,
o barramento 3, além de eu ter esse sinal disponível na saída 3, ele tem uma cópia que vai para a máquina de efeito, você também entendeu, né, na aula passada que eu falei para você que se você não plugar nada, repito, se você não plugar nada em nenhuma das duas tomadas, tá, L ou R, desse auxiliar returns 3, se você não plugar nada, por isso que eu deixei borradinho aqui, é como se ele não existisse, a mesa desconsidera essa entrada e o que ela faz? Ela faz uma ponte direta daquele áudio que sai da sua máquina de efeito e traz direto nesse terceiro knob, ok? Que é o que a gente mostrou na aula passada. Porém, se você falar, não, eu não estou afim de usar essa máquina de efeito interna aqui, inclusive eu preciso usar esse terceiro retorno auxiliar. Se você plugar alguma coisa aqui, seja um par de cabos, seja um sinal estéreo, ou seja, um único cabo aqui no de cima, né, que é o mono, você fez essa conexão, ele automaticamente desconsidera o sinal que vem interno da sua máquina de efeito. Você simplesmente mata, né, essa conexão. Então, por algum motivo, né, você precisa trazer até 4 sinais mono ou estéreo de fora da mesa, né, para dentro da mesa, você vai ter que usar o retorno auxiliar 3. Mas, de novo, ao plugar qualquer coisa aqui, internamente a mesa desconecta, né, aquele link que existia aqui. Daí você fala, Olavo, mas se eu não estou ouvindo o que está saindo na máquina de efeito, né? Se isso não pode ser jogado no master da mesa, essa máquina não está servindo para mais nada? Realmente não, né? Se você precisar usar isso aqui, você vai ficar com essa máquina de efeito interna morta, né? Inclusive, qualquer mistura que você fizer aqui no auxiliar 3, continua saindo lá no auxiliar 3, continua indo para essa máquina, mas morre ali, né? Não vai para lugar nenhum. Então você simplesmente desconsidera essa máquina de efeito interna, beleza? Muito bem, então tá aqui, né? Antes de eu dar mais algumas dicas para vocês, está aqui então uma visão, né? Para vocês entenderem que vocês têm saídas auxiliares na mesa, com 4 mix específicas para isso, para misturar, né, 4 coisas, fazer 4 misturas diferentes e mandar para fora por algum motivo, mas você também pode pegar, né, 4 fontes de áudio externas, trazer para dentro da sua mix principal na mesa também. Muita gente, mas muita gente desconhece esse conceito de retorno auxiliar da mesa, tá bom? Muito bem, Olavo, vamos para uma aplicação prática então? Vamos lá. Digamos que você tem um módulo, né, como esse aqui, que é um módulo, é até da Behringer também, né, é um módulo externo multi-efeitos, né? Esse cara, inclusive, o processamento dele é todo digital, né? Mas ele tem entradas e saídas analógicas, mas não precisa ser um processador digital, né? Você tem chorus, você tem delay, você tem reverb, você tem muito phaser, plate, enfim, você tem muitos outros, né? Distorção, enfim, se eu ficar aqui eu não vou parar mais de falar. Você tem uma infinidade de efeitos que você pode ter externo num rack, tá bom? Onde você manda o sinal para essa máquina de efeito externa, tira, né, esse sinal processado para a mesa e traz de volta. Pela máquina traz de volta para a mesa, né? Então, quem ainda trabalha com um sistema completo, né, analógico, tradicional, tem muitos processadores externos de um rack, né? Então você encontra muito cabo fazendo jump de saídas auxiliares da mesa e retornos auxiliares da mesa, tá? Então uma das aplicações é essa. Bom, seja essa máquina de efeito analógica ou digital, né? Digamos que eu peguei essa máquina digital que eu posso programar qualquer efeito e programei aqui com uma ambiência, né? Um reverb um pouquinho mais longo, imitando um hall, né? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma mistura específica para mandar para essa máquina, né? Então eu posso escolher qualquer um desses 4 auxiliares, para fazer essa mistura e mandar para a máquina. E eu vou dar como exemplo aqui, né, que eu vou usar o próprio auxiliar 3, que já era destinado para efeito interno da mesa, né? Então aqui eu vou dar como exemplo que eu vou pegar o próprio auxiliar 3, fazer uma mistura distinta. Essa mistura estará disponível naquela maquininha
de efeito dentro da mesa? Sim, mas vai parar na maquininha, não vai para lugar nenhum, né? Só que eu tenho uma cópia disso aqui nessa saída auxiliar 3. Então eu pego esse sinal dessa mistura mono aqui, olha, e mando para a minha máquina de efeito externa. A minha máquina de efeito externa, principalmente por ser um efeito de ambiência, né? A saída dela, a resposta dela será uma saída estéreo para mim. Olavo, tem efeito que é só mono? Sim, né? Mas esse efeito aqui, por exemplo, ele é estéreo. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou aproveitar também, né? E vou pegar essa saída estéreo dessa máquina, né? Já com esse efeito aplicado em cima dessa mix que eu mandei. E vou aproveitar, né? Já que eu estou usando barramento 3, eu vou pegar também aqui, né? O retorno auxiliar 3, e olha só que interessante, eu estou pegando então aquele estéreo que vem na máquina, plugando no retorno auxiliar 3 da mesa, isso vai chegar aqui, tá vendo? Olha, até naquele mesmo knob que eu usava, né, para controlar o geralzão do meu efeito, e pronto, isso foi para o master. Então tá aqui, olha, uma aplicação de sends e returns, né? Olavo, mas tem que usar envio 3 e retorno 3? De forma alguma. Inclusive, se de repente, dependendo da sua aplicação, né, nenhum desses auxiliares você está mandando para retorno de músico, né? Você está mandando para fone de ouvido ou para caixa de piso. Digamos que essa mesa, né, esteja aqui no estúdio, você está fazendo uma produção, né, com essa mesa. Ô louco, Olavo, com mixer analógico. Enfim, né? Qual que é o problema? Sempre foi assim, né? O mundo não é só equipamento digital, né? Então, digamos que você não precisa de retorno. Você pode ter, né, o auxiliar 1 indo para uma máquina de efeito 1, auxiliar 2, máquina de efeito 2, auxiliar 3, máquina de efeito 3, auxiliar 4, máquina de efeito 4. E cada uma dessas 4 máquinas retornando, respectivamente, por um auxiliar returns desse aqui. Beleza? Grande abraço para vocês. Estúdio Fonte. Ensinar é aprender. Grande abraço, até mais.